Como é bom estarmos todos reunidos na presença do Senhor, amém? Nesse culto da noite, das sextas-feiras, um culto abençoado como todos, mas esse de uma forma especial, porque ele cumpre exatamente o propósito pelo qual Jesus veio, para libertar cativos, restaurar a visão dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Diga amém? Aleluia, Jesus. Amados, vamos todos para a glória de Deus lá na passagem, no mesmo livro que nós abrimos antes do louvor inicial, a carta do apóstolo Tiago, também no capítulo 1. A leitura que faremos agora, ela é baseada no tema que o Espírito de Deus nos inspirou para essa noite, que é suportando as provações. Amém? Hoje o tema é suportando as provações. E para isso Deus nos deu a revelação de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Aleluia, Jesus. Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, e o versículo 12, baseado no tema suportando as provações. Todos encontraram? Bem-aventurado, diga muito mais feliz. Amém? Então, aí está a revelação, né? A tradução do que é bem-aventurado. Muito mais feliz. O homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oremos, vamos fazer nossa oração. Aí está, Senhor, a pequena porção da Tua palavra, para a ministração da Tua unção sobre tudo que será revelado esta noite aos nossos corações. Em o nome de Jesus, eis aqui o pregador, eis aí os ouvintes, todos ligados em um só Espírito, ao Senhor Espírito Santo, em o nome de Jesus. Porque a Tua palavra é fiel e verdadeira, e cumprirá os propósitos pela qual ela foi revelada essa noite, como tem sido feito todas as vezes que o Senhor revela a Tua palavra, em o nome de Jesus. Digo amém? Graças a Deus. Amados, na abertura nós fizemos aí um louvor, que o tema é rompendo em fé, que nada mais é do que uma declaração. Se você observou bem a letra, eu até pedi que você prestasse atenção na letra, porque esse tema é um louvor muito antigo, de um grupo do Rio de Janeiro, muito ungido também na época. Nossa, todas as igrejas louvaram, acho que esse louvor louvam até hoje. Nós mesmos aqui usamos esse louvor muitas vezes para abrir a palavra, né? E esse louvor rompendo em fé é uma declaração que reconhece que a fé é provada. Diga amém? A fé tem que ser provada, e isso é bíblico. Nós vamos ver isso juntos hoje. Para que ela seja aprovada, ela tem que ser provada. A sua fé, a minha fé, será aprovada. Olha para o teu irmão do lado e diga: a sua fé será aprovada, para ser depois aprovada. Diga amém? Aleluia, Jesus. Então vamos ver aqui no versículo de número 2, que nós lemos lá na abertura também, antes do louvor. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda tristeza. É isso que está na tua Bíblia, amados? Claro que não, né? Tende motivo de toda alegria, o passardes por provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez o que? Confirmada, produz perseverança. Ora, versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Tudo isso, amados, faz parte do processo da salvação. Você pode dar glórias a Deus? E esse processo, diga bem alto, está ocorrendo. E eu tenho um advogado. Amém? Você sabe quem é teu advogado? Nós sabemos, Jesus, né? Então esse processo, a salvação é um processo que está em plena atividade. Esse processo, imagine agora um processo jurídico, ele está ocorrendo. Então os advogados não entram só em cena para, na hora de estar diante do juiz, julgar a tua causa, né? O juiz está lá para julgar, o advogado para defender, e o promotor, que é o acusador, para acusar. Não é isso? E é justamente isso que vai ocorrer no dia do juízo final. Mas antes de chegar até aquele julgamento final, há processos que estão correndo,
E esse processo, o advogado está fazendo tudo que estiver ao alcance dele. E esse advogado que você nomeou aí, e que antes aceitou a tua causa, ele é um advogado da causas impossíveis. Diga glórias a Deus. Então, amados, esse advogado está aí para a glória de Deus nos defendendo, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver tudo isso na Bíblia daqui a pouco. Mas é importante a igreja entender que Ele está preparando as nossas defesas. Ele está preparando os documentos que legalizarão aquilo que Ele quer atingir. E você vai entender já já, no nome de Jesus. Por isso que você deve, nesse período que é o processo de salvação, suportar as provas. Diga amém? Então vamos ver isso tudo na palavra. Afinal também está escrito: você é salvo pela fé. Vamos ver isso juntos em Efésios, capítulo de número 2. Volta um pouquinho, você vai encontrar da onde provém a salvação. Já que eu disse que o que nós lemos em Tiago ali, a respeito de ter alegria em meio às provações, porque ela faz parte, as provações faz parte do processo da salvação. Amém, igreja? É um processo, nós falamos isso, o qual tem um juiz, o promotor e o advogado. E antes do julgamento final está ocorrendo o trabalho de todos. O acusador está correndo atrás para te acusar diante do juiz. O advogado está correndo atrás para provar sua inocência. Diga amém? Então tudo está ocorrendo, já está ocorrendo. Estamos em meio disso aí. Abra a tua visão e enxergue isso. Só que para isso, eu ver isso, eu vou precisar de fé. Eu preciso de certeza a quem eu entreguei a minha causa. E se eu confio nesse advogado, eu só tenho uma forma de confiar nele, é pela fé. Por aquilo que eu não vejo, que eu não tenho nenhuma possibilidade de... Mas eu creio que acontecerá. Então, capítulo 2 de Efésios, lá no versículo 8, nos traz a convicção que nós vamos ser salvos sim, mas mediante a fé. Então diz assim: porque pela graça, que é um dom gratuito de Deus, amém? É uma bênção imerecida a graça. Então, porque pela graça sois salvos. Olha só, esse advogado que você contratou aí, que te aceitou a causa e você foi até ele, né, amados? É um advogado de causas impossíveis e não custa nada você pagar. Ele não te cobra nada, é de graça o serviço dele, a salvação é gratuita. Diga glórias a Deus. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Aleluia, Jesus. Então nós vamos raciocinar aqui. A palavra nos disse que é muito importante nós termos alegria em meio às provações, não tristeza, alegria. Vocês devem ter alegria, porque é pela provação é que vocês são provados, e ela vai gerar perseverança, a perseverança vai produzir esperança, enfim, e a esperança nossa é um só, Jesus. Então tudo isso é revelado nas Escrituras, para que o cristão passe pela prova glorificando a Deus, amém? E nós vimos agora há pouco que isso é necessário fé, e a fé não vem porque o homem conquistou, não é mérito do homem, ele tem que buscar da fonte a fé, e a fé é um dom que vem de Deus, e nós sabemos o meio pelo qual ela vem. A igreja aqui está mas muito bem ensinada a respeito de onde, como provém a fé, e nós sabemos que está em Romanos 10:17. A fé só vem, diga só vem. Existe alguma dúvida nesse só vem? Nenhuma dúvida, só vem, é o único meio que ela vem. Então não há como você conquistar a tua salvação sem fé em Cristo Jesus. E esta fé só vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Romanos 10:17. Amém? Mas se eu, não tem se. A fé só vem, você é salvo pela fé, a sua vitória será pela fé, e ela só vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Diga amém? Amém. Então o homem pode até enganar vocês. O homem se arrepender do que fala, mas Deus não engana, porque Deus é a verdade, e ele nunca se arrepende do que ele fala. Ele sempre diz que só vem a fé, que nós precisamos da fé para ser salvos, e salvo não é só ir para a glória, salvo aqui na terra também, salvo das tuas lutas. São vitórias pequenas. A grande vitória, a grande salvação é a vitória final, mas antes tem várias pequenas batalhas que nós precisamos ser salvos delas também. Diga amém? Você precisa de fé, amém? Vamos lá então, no nome de Jesus. Basta se afastar, experimenta. Eu não te aconselho a fazer isso não. Quer arriscar? É uma roleta russa. Experimenta, você que tem a maior fé, ficar uns 3 cultos sem aparecer. Experimenta. Você vai começar a observar um mês.
sem aparecer nos cultos, somente só para louvar. Parece que um bando de robozinho, né? Louvando, sai lá fora, não sabe nada da vida, não consegue enfrentar sequer um pequeno vento que assopra. É verdade ou não é, amados? Quantos vocês conhecem que não passam por isso? Porque na verdade são religiosos, só vão lá para louvar. Louvo, cantar é bom, tocar é bom, maravilhoso, se apresentar é maravilhoso, mas tudo isso não é salvação, amados. Nem falar em línguas é salvação, nem profetizar é salvação. Amém, igreja? Então nós temos que entender que eu preciso de fé. A fé é o único meio que eu vou conquistar as minhas vitórias em Cristo Jesus, e ela só vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então Deus fechou muito, está muito bem fechado, não há meio. Se alguém quiser correr esse risco e ver até onde vai a sua fé, corra esse risco. Eu não aconselho, não estou induzindo ninguém a fazer isso, mas eu não aconselho. Poderá ser tarde, muitas vezes poderá ser tarde, mas graças a Deus que você não quer correr esse risco. Diga amém? Então vamos, em nome de Jesus, num outro texto bíblico. Vamos juntos agora em 1 João, primeira carta do apóstolo João, 1 João capítulo 2, porque eu não posso falar de mim aqui com palavras que te induzem a você glorificar a Deus. Você tem que ver que está registrado nas Escrituras tudo que nós falamos até agora. E o que nós falamos até agora? Que passar por provas é uma bênção, não é maldição, não é para você baixar a cabeça, você olhar para o alvo. Passe pelas provas glorificando a Deus, procure ter alegria. Deus me ama, por isso que está permitindo as provas. Nós não devemos ser aqueles crentes conformados, não se conforme. A prova é para você lutar, enfrentá-la de frente, como um soldado preparado por Deus, com um nome que vence todos os nomes na frente de tudo. Diga amém? Eu pedi que você fosse em João capítulo 2, sabe por quê? Porque essa passagem vai mostrar, revelar a você que você nós estamos em meio a um processo de salvação, e diz que naquele processo, no julgamento final, haverá um juiz, haverá um promotor e haverá um advogado. Já falamos, juiz, Deus Pai, Criador, promotor, acusador, você sabe quem é, não cito o nome dele aqui mais hoje, mas você sabe quem é. Nosso defensor, nosso advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, amados, antes desse julgamento final, haverá vários processos, como eu disse há pouco. E antes desse processo também, tanto o acusador quanto ao Senhor Jesus, o advogado, estão providenciando documentos espirituais para legalizarem a acusação deles. Um para acusar e outro para defender, para definir as suas teorias. Então vamos ver aqui que você tem um advogado. Eu disse isso, não são palavras minhas, é a Escritura Sagrada. Você crê nas Escrituras? Então veja em 1 João 2, quando está escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E esse advogado é quem? Jesus Cristo, o justo. Diga glórias a Deus. Então está aí, amados, nós não estamos aqui tentando colocar nenhuma alegoria, nem fantasiar nada, é um fato. Nós temos um advogado nos defendendo. E esse advogado, você crê que ele perdeu alguma causa uma vez? Você já viu alguma causa que ele perdeu? Eu não sei de nenhuma. Não há nenhum relato bíblico. As pessoas tiram da mão dele a causa, mas se deixar nas mãos dele, até o final, ele entrega a vitória. Amém, Jesus? Então, amados, num processo de defesa, o advogado, antes de assumir a causa, ele chama o réu do ladinho assim, ele, tete a tete, olho no olho, olha bem nos olhos do seu cliente, né? E diz a ele: você me diga uma coisa, isso aqui é fato, amados, isso acontece. Quem estudou direito sabe que isso é um direito do advogado, e é um dever do advogado. O primeiro passo é fazer isso. Ele chega em particular com o seu cliente e diz: olha, olho no olho, só me diga uma coisa, doa o que doer, a verdade, comigo é a pura verdade, você é culpado ou inocente, ponto. O que você me falar aqui agora é o que eu vou tomar. Doa o que doer. Se você é culpado, você me fala: eu sou culpado. Se você é inocente, você me diga: sou inocente, que eu vou assumir tua causa. Mas se você falar a verdade, se no meio do processo eu descobrir que você mentiu para mim, eu entrego a tua causa, eu abandono a tua causa. Você sabia que é assim? Um advogado com ética que fez um juramento, quando assumiu, ele faz isso. Então, para a glória de Deus, isso também ocorre, porque o mundo físico imita o mundo espiritual. Quando você aceita Jesus, amados, entenda isso.
você está entregando a ele a sua causa. Diga amém? Só que ninguém vai olhar nos olhos do advogado. Primeiro que um advogado você tem que confiar nele. Então esse mesmo advogado agora espiritual, que é o nosso advogado Jesus, se não houver confiança nele, a pessoa não vai entregar, não vai confessar a ele. Aí começa o grande mal e o grande erro de muitos crentes, de muitos religiosos. Vamos começar então, em nome de Jesus. Eu peço que você vá lá no Salmo 37. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa parábola aí que Deus está mandando contar para a igreja sobre o advogado da terra. Vamos em Salmos 37. O advogado precisa saber, amados. Se não souber, não há confiança. Se não for dito a verdade para o advogado, não há confiança. E como vai defender alguém que não confia? Ou como vai entregar alguém que você também não confia? O advogado não vai defender, porque ele nunca sabe que essa pessoa está dizendo a verdade. Então ele não tem teorias, nem não tem como se basear. E quando a pessoa se confessa, então ele vai tentar amenizar a pena daquele réu, aqui na terra. Agora você tem uma surpresa com esse Deus nosso advogado Jesus. Ele tem condições total de tirar todas as acusações sobre a tua vida. Amém, Jesus? Mas vamos tentar comparar aqui o mundo secular, o mundo físico, com o mundo espiritual, para que nós possamos entender melhor a ministração dessa noite. E no Salmo 37, lá no versículo número 5, diz assim: entrega o teu caminho, diga, o meu caso será entregue, a minha vida será entregue, a minha família está entregue, tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Amém? Este é o resumo do teu caminho, viu, amados? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Diga glórias a Deus. O primeiro passo para ser liberto no processo espiritual é reconhecer que você está em pecado, que você pecou. Primeiro passo. Mas dificilmente o homem confessa. Ele prefere sempre, desde a sua origem, culpar alguém pelo seu erro. Você compreende isso? Então dificilmente o homem tem coragem de confessar o seu erro. Ele, pela natureza humana, desde que o pecado entrou, ele não se acusa, ele acusa outros pelos seus erros. Nós vamos ver alguns fatos aqui, bíblicos, que a igreja já conhece, mas vamos dar a oportunidade de outros verem que esta pregação tem todo o contexto bíblico. Por exemplo, lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis, a igreja já conhece, mas vamos dar a oportunidade aos que ouviram, não ouviram ainda, uma ministração semelhante a essa. Por exemplo, lá no Éden, quando houve a queda do homem, Gênesis capítulo 3, quem induziu a Eva a comer o fruto proibido? Foi a serpente, amém ou amém? E a serpente então fez com que a Eva fosse seduzida, ela seduziu o marido, e o marido comeu o fruto, e ali ambos pecaram contra Deus. Aconteceu exatamente o que Deus falou que aconteceria. Houve uma separação, o pecado separou, o pecado da desobediência separou o homem de Deus. E aí então, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. É o que os homens fazem até hoje. Quando o ser humano está em erro, ele não quer ouvir a ministração da palavra. Observe alguém da sua família, observe alguém que está ao seu lado. Vamos para a igreja hoje? Ah, não, hoje não. Por quê? Você conhece a pessoa, você sabe como é que ela anda. Então essa pessoa não tem prazer de ouvir a palavra, porque vai ser manifesto. A palavra traz à luz o que está oculto. Então, no nome de Jesus, a igreja precisa compreender isso. Quando ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. E aí começou a troca de acusações. Eles então, Deus pergunta para ele, vamos ver aqui no versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor, capítulo 3 de Gênesis, versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem. Aí começa, o que até hoje é mais fácil fazer. Ao invés de ele abrir o peito e falar: Senhor, o Senhor quando me criou,
Eu fui o primeiro ser criado tua imagem e semelhança. Eu pequei contra o Senhor. Senhor, o Senhor me perdoa. Eu falhei. Eu caí na tentação. E aqui estou me confessando de joelhos, dobrasse o joelho, ali chorasse. A história da humanidade seria totalmente outra, amados. Mas eles optaram pelo caminho mais fácil, a porta larga. Senhor, olha o que ele fala para Deus. Então disse o homem, versículo 12: a mulher que tu me destes. Olha aí, se você não perceber, está culpando até Deus aí. Além de estar tirando a responsabilidade dele, está jogando a culpa em cima de Deus. A mulher que tu me deste por esposa. Então ele está culpando a mulher e de uma forma direta culpando a Deus. Percebeu isso, amado? Você vai entender essa mensagem quando vir lá numa outra carta, lá no final do Novo Testamento, o que o apóstolo João escreve sobre essa situação. Que ninguém culpe a Deus. Então não acuse Deus. Deus não pode lançar sobre o homem esse mal. Deus não faz ninguém pecar. Amém? Então olha aqui, ele quis dizer que Deus foi o Senhor. Será que o Senhor, quando não planejou a criação, o Senhor não percebeu que essa mulher induziria-me facilmente? Será que o Senhor não percebeu? Não, ele quer dizer isso, amado. Olha como que é uma natureza satânica. Quando entrou no homem, é muito mais fácil dizer isso. O que está acontecendo com você, meu amado, minha amada, que você sumiu? Ah, só sabe. Aí aparece um monte de desculpas, sempre culpando alguém. Eu não encontro até hoje, nesse meu pastorado, uma pessoa que dissesse assim: pastor, realmente eu estou passando por um momento que estou assim, preciso da sua oração. Não vi até hoje, eu não encontrei uma pessoa sequer. E não é fácil, mas são 15 anos praticamente de pastorado, entre essa igreja e uma outra como auxiliar. Então, é assim mesmo, o espírito do diabo é esse aí. Ele acusa sempre outros, ele nunca chama para si a responsabilidade. Adão fez isso. Senhor, a esposa que tu me deste, ela me fez comer da árvore, do fruto da árvore. Aí então Deus deixa o negócio para depois. Então tá bom, vamos conversar com ela então, né? Então o Senhor, versículo 13, disse à mulher, Deus disse à mulher: que é isso que tu fizestes? Respondeu a mulher, olha, passando para a serpente: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, mais uma vez o ser humano está culpando uma terceira situação e a Deus, porque quem criou a serpente foi o Senhor. Então o Senhor criou os animais, disse que eles iam nos obedecer, mas olha o que ela fez: me induziu e eu acabei pecando. Então foi aí. Então aí Deus já partia para outra conversa. Não vamos entrar agora no mérito da conversa dele com a serpente. Só quis passar esse exemplo, que desde a criação o ser humano tem essa tendência de empurrar a culpa, jogar a culpa nos outros. Assuma a tua responsabilidade, igreja. Assuma que você precisa ser curado, precisa ser liberto ou liberta. Assuma, em nome de Jesus. Vai ficar muito mais fácil para a sua vida, para a sua salvação, se o ser humano aceitar que é pecador. Então vamos, em nome de Jesus, uma outra passagem. Eu convido a igreja lá em Êxodo, capítulo 32, porque essa é uma outra passagem que Deus me permitiu trazer. Vou parar nela, porque há muitos exemplos bíblicos a respeito de empurrar a culpa para os outros. E eu estou dizendo que o advogado, quando é contratado, ele quer saber: você é culpado ou inocente? Olha, ele começa a embromar. Veja bem, não é veja bem, é culpado ou inocente, assim ou não? Se o Adão tivesse: Senhor, eu sou o culpado, Senhor, não culpe a Eva não, porque o Senhor fez ela de mim, eu sou o primeiro a ser criado, eu deveria ter tomado a iniciativa, eu deveria vigiar mais, eu deveria ter orientado a ela, porque o Senhor falou comigo quando o Senhor me criou. Diga amém? Vamos então no nome de Jesus em Êxodo 32, porque essa passagem também é muito conhecida. É a passagem que Moisés, então, por instrução de Deus, vai subir ao monte e ali vai se consagrar, vai ficar 40 dias e 40 noites ausente, porque Deus não falou para ele que ficaria 40 dias e 40 noites, ele tinha avisado Arão, mas Deus quis que ele ficasse lá em jejum. Ele ficou sem comer e sem beber 40 dias e 40 noites. Ele mortificou a carne mesmo para poder ver. Para você ter ideia, ele desceu com o rosto transfigurado, cheio da glória de Deus. Diga amém? Então, amados, é muito sério. Ele desceu com as tábuas dos mandamentos. Só que ele só desceu quando Deus falou: Moisés,
você não faz ideia, desça agora, antes que eu vou destruir aquele povo. Aquele povo que eu te dei, eu vou destruir eles todos agora, porque eles não são dignos de serem meu povo. Olha o que eles fizeram, desça lá e veja o que eles fizeram. Aí você sabe que Moisés desceu, e quando chegou lá, Arão, que era o sacerdote, o Arão, o irmão de Moisés, tinha a responsabilidade de manter eles debaixo do sacerdócio que Deus ungiu a Arão. Veja o que aconteceu com esse homem. Ele, na verdade, se sentiu tão pressionado que foi lá e fez um bezerro de ouro. Ele teve que, para se esquivar do que ele não sabia o que dizer para aquele povo, então ele resolveu falar: olha, então me dê os seus ouros, todos os ouros que vocês precisarem trazer, vamos derreter, vamos fazer um Deus da forma que eu senti que ele é. E fez um bezerro de ouro. O próprio Arão mandou fazer com o ouro derretido. Veja o que ocorreu aqui então, capítulo 32, versículo 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Olha aqui, Moisés está cheio do Espírito Santo e diz: o que você fez com esse povo, para trazer esse tamanho pecado sobre eles? Que não há coisa pior, amados, não há coisa pior, mais abominável a Deus do que a idolatria. E justamente o pecado da idolatria, que o inimigo fez com que Arão, seduzido, oprimido pela pressão do povo judeu, que não sabia o que ia acontecer com aquele homem que tinha desaparecido, na mente deles Moisés sumiu, talvez tenha até morrido. E agora, Arão? Cadê o Deus? Né? Então veja o que acontece na sequência aqui, no versículo de número 22. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Aí já começou a culpar o povo, ó. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tirem-o. Deram-me e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Então está aí mais uma vez o homem não assumindo a culpa, não assumindo a responsabilidade. Cristão, você é responsável, sim. O povo do mundo é como o povo de Israel aqui, ó, cego, mas Arão é ungido. Diga: eu sou ungido. Você que aceitou Jesus, você é ungido. Está sobre você uma unção que o mundo não tem. Jesus diz isso em João, meados do capítulo 14, ou 15, ou 16, eu não me lembro agora exatamente aonde, mas ele diz sobre a vinda do Espírito Santo. O mundo não pode vê-lo, o mundo não pode conhecê-lo, mas vocês podem, porque ele está em vós. Amém, igreja? Então o Espírito Santo está em nós, a unção de Deus está com o povo escolhido. Mas naquela ocasião, somente os profetas é que tinham esta unção. O sacerdócio de Arão foi derramado um óleo sobre ele, e Deus o consagrou ali. Embora o Espírito Santo estava sobre Moisés, mas ele tinha que andar, como ele andou lado a lado com o Espírito Santo que estava em Moisés, deveria ele assumir o sacerdócio. Então o que Deus me traz como parábola essa noite: você que é cristão, você tem um sacerdócio. Você é chefe de família, você é responsável pela tua família. Você é mulher, o seu marido não é, você é responsável por ser a mulher sábia que edifica a casa, não a tola que destrói. Porque a sábia é a que tem temor a Deus, a que respeita as coisas de Deus. A tola é a que não tem respeito, e ela mesma, por não ter respeito às escrituras, derruba, destrói o próprio lar. Diga amém? Então você, mulher, é ungida, você, homem, é ungido. Não pode agir como agiu Adão, Eva e agora Arão aqui nessa causa. Arão diz claramente: olha, esse povo começou a me pressionar, não sabia o que fazer. O que tinha que fazer? Deus não deixaria ele, não desonraria ele se ele tivesse um pulso firme, se ele confiasse um pouco mais em Deus. Mas esta é a prova de que Arão também não confiava plenamente em Deus, senão ele não teria caído tão facilmente assim. Está certo, é fácil dizer aqui de longe, eu não sei a pressão que ele sofreu. Logicamente sofreu uma pressão muito grande, mas não espere você e eu que servir a Deus é fácil. Não fique esperando isso não, mas você por isso tem que andar com Deus. Andar com Deus é confiar nele e fazer as coisas que ele manda você fazer. Diga amém? Amém. Se Arão tivesse honrado a Deus, não tivesse deixado se levar pela pressão, Deus honraria ele. Até o último momento ele foi provado. Olha aí, ele foi provado, mas não foi aprovado. Naquele momento
Deus teve que depois, através de Moisés, instruir, perdoar. Moisés intercedeu muito para que Arão não pagasse um alto preço por isso aí. Amém, igreja? Vamos continuar aqui em nome de Jesus? Então está aí, amados. O primeiro passo é o homem confessar. Se aquele que chamou para si Jesus como seu advogado não entregar a sua causa a ele, não contar, não confessar a ele, e sim transferir a culpa, meu Deus do céu, não vai haver defesa do advogado. Eu peço que você vá em Tiago de novo, lá no capítulo 1. Por quê? Porque a palavra diz que ela adverte a respeito do pecado. Tiago capítulo 1. Então você deve confessar os teus pecados, amém, igreja? Você deve confessar diante de Deus. Caso contrário, amados, você não vai ter o advogado te defendendo. Ele vai entregar a tua causa. Mas Jesus, se você entregou a Ele, jamais Ele vai te lançar fora. Pode confiar nele, amém? Eu pedi que você fosse em Tiago, sabe por quê? Lá no capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15, há uma advertência ali quanto ao pecado. E ali revela que a origem do pecado é a própria cobiça do homem. Veja no versículo 13, quem encontrou, diga amém. Nós lemos o versículo 12, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, diga amém. Essa foi a leitura para nós abrirmos o culto, né? Mas agora o versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Olha o que a Eva falou, Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Percebeu agora o que o apóstolo Tiago, eu falei João, mas me perdoa, que o apóstolo Tiago que revela pelo Espírito Santo agora, que Deus não pode tentar ninguém porque Ele não tem o mal nele. Na verdade o mal está no homem, o homem que pela sua própria cobiça se deixa levar pelo mal. Então ele diz aqui, não diga a ninguém, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte é aquela que você viu, a separação de Deus do homem. Não que Deus se afasta, o homem se afasta e se esconde de Deus por vergonha. Ele morre espiritualmente. Você está compreendendo, igreja? Amém? Então é muito importante a igreja entender que é muito mais feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Depois de provado, ele vai receber de Deus, do próprio Deus, a coroa da vida eterna. Diga amém? Deus nunca nos disse em sua palavra, amado, que nós não teríamos tentações, Ele nunca, muito pelo contrário, Ele falou que nós teríamos nesse mundo muitas aflições. Ele disse isso, mas tem um detalhe, Ele também disse na palavra dele que nunca nós seríamos tentados além das nossas forças. Amém? Então, amados, eu falei há pouco que há um processo em plena atividade ocorrendo. Há um advogado que está com a nossa causa, é Jesus, diga glória a Deus. Esse advogado, amado, está levantando situações para arquivar o seu processo. Ele está tentando mostrar para o juiz, antes que chegue ao julgamento final, que você tem condições de ser absolvido e aquela causa ser arquivada. Mas para isso você deve entregar-se a Ele, você deve confiar nele de todo o teu coração. Diga amém? Não pode fazer como você viu a Adão fazer, a Eva fazer e Arão fazer, empurrar para os outros. Você deve assumir. Amém, igreja? O problema é que não há como defender alguém que não se culpa. Não há como o advogado dizer, olha, eu vou te defender, mas eu não sou culpado, eu não me sinto culpado. Não dá para o médico ir à sua casa e dizer, olha, você está doente, eu quero te curar. Eu não estou doente. Não há como fazer isso. Não dá para libertar alguém que fala, mas eu não estou preso. Ah, você está preso. Não, eu não estou preso, eu não me sinto preso. Saia, eu não quero sair. Então, amados, não há como Deus fazer isso. Não há como Deus salvar alguém que não quer ser salvo. Você está compreendendo agora, amados? Existe um processo ocorrendo e o final dele é o julgamento final. E esse julgamento final vai estar sentenciado a vida eterna da pessoa.
Só que esse advogado quer antes limpar a sua ficha. Diga amém? Você aceita que ele faça isso? Então suporte, amado, todas as provações. Suporte com alegria, porque esse advogado, se você entregou a ele, confia nele, o mais ele fará. Amém? Vamos juntos, por favor, em nome de Jesus, lá em Provérbios, no capítulo 28. Por que eu peço que você vá lá? Porque a palavra diz que se você deixar de confessar, se você encobrir os seus erros, não os confessar perante Deus, a Bíblia diz que você jamais prosperará. Veja o que diz aqui: alguém que quer prosperidade familiar, eu queria tanto ter um lar abençoado, eu queria tanto ter um emprego bom, eu queria tanto ter um casamento, eu queria tanto ter um salário bom, eu queria tanto ter um carro novo, eu queria tanto. Tudo isso são prosperidade. A primeira deve ser: eu queria tanto ser rico de espírito, cheio da graça de Deus. Essa é a maior prosperidade que o homem deve ansiar, porque se ele aprender a buscar Deus, o seu reino e a sua justiça, tudo que o homem necessita, Deus acrescenta. Amém ou amém? Mas nesse caso aqui, vamos considerar que prosperidade envolve tudo, uma vida abundante, que é o que Jesus veio trazer. Amém? Então, amados, ele fala claramente em Provérbios 28, 13, quem encontrou, diga amém? O que encobre, o que esconde, o que não confessa, é isso que quer dizer o que encobre. As suas transgressões, os seus erros, jamais prosperará. Mas o que as confessa e as deixa, alcançará o quê? Misericórdia de Deus. Diga amém? Aleluia. Vamos também em Salmo 32. Vamos no Salmo 32. Estão entendendo a palavra de Deus, igreja? Vamos no Salmo 32, versículo 1. Olha de novo a palavra bem-aventurado aqui, como foi lida lá no início. Bem-aventurado é muito mais feliz. Muito mais feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Então veja bem: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Diga glórias a Deus. Então, muito mais feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, a conclusão disso tudo é, amados, as provações, quando suportadas, você passa por ela dando glórias a Deus. Quando você se entrega a sua causa ao seu advogado, confia nele, sabendo que o mais ele fará, com certeza o final disso é bem-aventuranças. Diga amém? Então suportem as provações, andem suportando até o final, como diz as Escrituras. Vamos fechar com 3 mensagens rapidamente aqui. Olha o que diz o Senhor a respeito, se você confiar nele. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Aleluia, Jesus. Lá no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo 23 e 24. Aleluia. Diz assim: 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24. O meu Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. O que ele fará, amado? Ele fará com que você não seja tentado além das suas forças. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. Veja lá em nome de Jesus, 1 Coríntios 10, 13. Se isso não vai acontecer, o que vai fazer esse Deus? Ele vai fazer com que você não seja tentado além das suas forças. 1 Coríntios 10, 13. Ele fala: não nos sobreveio
tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Diga amém? Então, Deus permite a provação, não dá ela, Ele permite. Mas Ele com certeza, quando permite, já te capacitou para você suportá-la. Lá em 2 Tessalonicenses, onde nós estávamos, um livro à frente, estávamos na 1 Tessalonicenses, agora em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. E o versículo 3 também, diz assim, se deu tempo de encontrar, você leia, se não só ouça. Finalizando a mensagem: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Diga glórias a Deus. Então o Deus que você entregou a sua causa, o advogado Jesus, este fiel, Ele pegou a causa, enquanto não encerrar essa causa, Ele não vai sossegar. Ele vai até o fim se você confiar nele, se você não tirar das mãos dele. Amém ou amém? E olha o que Ele garante: vai vir as provas, mas você vai passar por elas. Passe por elas glorificando, porque jamais eu te abandonarei, diz o Senhor. Eu te provarei, mas te darei as condições de você sair das provações. Haverão as situações que serão embaraçosas, mas jamais um justo mendigará o pão. Diga amém? Você crê que Jesus é capaz de fazer isso? Então você crê em Jesus. E olha o que as Escrituras diz a respeito de quem crê. Vamos então nos colocar em pé em João 3. Coloque-se em pé e vamos meditar em João 3. Olha o que Deus garante àqueles que creem nele. Então Deus falou no seu coração essa noite, não falou, amados? Que você não se iluda, cristão. Você vai ter provações. Tem pessoas que, é o que eu falei, como só vem, né, erguer as mãos, louvar, nem sabe. Que eu vejo assim, o culto de domingo, amados, ele tem que finalizar aquilo que aconteceu no meio da semana com você. Na semana anterior, que vai iniciar uma nova semana, eu vou louvar a Deus pela semana que passou. E tem pessoas que estão de domingo aqui cantando, em todas as igrejas de Jesus, sem saber o que estão fazendo. E aí não tem nem inspiração para cantar. Cantam com testa franzida, ficam não vendo o relógio, não vê a hora de ir embora. Por quê? Não tem alegria. Não tem as provações, não sabe vencê-las, não sabe passar, não sabe suportá-las. Agora, quando Deus permite que você suporte as provas, te dê as armas para você suportar, você vem louvar com alegria até em meio das provações. Sabe por quê? Porque você sabe que o Deus que você confia jamais te entregará nas mãos do maligno, mesmo em meio à provação. Amém? E como eu disse em João capítulo 3, finalizando, já que você crê em Jesus, olha que boa notícia, olha as boas novas aí, ó. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele vai provar o amor dele aqui agora, dizendo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Você diz que crê em Jesus, diga amém? Então essa notícia é para você: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Diga glórias a Deus. A parte A: quem nele crê não é julgado. Só até aí. Quem nele crê não é julgado. Repita comigo: quem nele crê não é julgado. Diga: eu creio em Jesus, eu não serei julgado. Amém? A notícia é: aprenda a suportar, suporte as provações, porque a notícia é essa: as causas que te acusam diante do juiz nem chegarão no julgamento final, porque as provas que o advogado vai levar até o juiz antes do julgamento serão suficientes para o juiz falar assim: ó, arquiva esse processo. Diga amém? Por isso que você não vai ser julgado. Aplauda Jesus Cristo. Suporte as provas. Suporte as provas, igreja. Sabe qual é o problema, igreja? É que as pessoas estão ministrando o Evangelho para viver aqui na terra. Esta igreja prega o Evangelho para viver na glória. Amém? O tempo de vida na terra é curto.
na glória eterna. Então louve a Deus, aplaudindo mais uma vez o Senhor. Suportem as provações, suportando as provações. Este é o povo que anda com Deus. Amém, Jesus. Senhor Deus e Pai, nós colocamos nossas mãos aos céus para te agradecer, Senhor. Te louvar pela mensagem que o Senhor trouxe, que nos fortalece, Senhor. Eu não sei quanto em nosso meio, ou até no meio do teu povo, nos 4 cantos da terra, que o Senhor permitirá que essa mensagem chegue através da internet. Quantos estarão em meio a provações, Senhor, mas que aprenderão a te glorificar, a confiar no Senhor, e não deixarão de congregar, não deixarão de te louvar, mesmo em meio às aflições, pois a tua palavra diz que nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, ficassem firmes, porque o Senhor garante a vitória. Jesus venceu até a morte por nós, venceu o mundo, e se nós cremos nele, ele também nos entrega a vitória. Obrigado, Senhor, por trazer essa mensagem ao coração do cristão que esta noite se dispôs a deixar seus afazeres e vir aqui aprender com tua palavra. Pai, eu apenas sou um pecador como eles, mas fui o transmissor da tua palavra essa noite. Foi o meio que o Senhor encontrou dessa noite falar com a tua igreja nesse local, e aonde for enviada essa palavra através da internet. Deus, honra mesmo, Senhor, a revelação da tua palavra, libertando, curando, restaurando e salvando. Pois hoje eu sei que haverá pessoas que confessarão os seus pecados, se renderão, saberão que estão doentes, que precisam ser curadas, precisam do médico Jesus. Haverá pessoas nos 4 cantos da terra, que o Senhor permitir que essa mensagem chegue, que reconhecerão que precisam ser salvos. Porque não adianta ser um religioso que nem sabe que precisa de salvação, Senhor. Mas esse povo aprendeu essa noite isto, e aonde essa palavra for enviada, ela chegará e tocará no coração, e o teu nome será glorificado. Pai, enche mesmo esse teu povo, todos que ouviram essa mensagem, encha do teu Espírito, em nome de Jesus. Amados irmãos, você que quer iniciar uma campanha de libertação como esta, e não está presente aqui, está distante, como hoje uma ligação que eu recebi de São Paulo. Então, no nome de Jesus, você também pode, para a glória de Deus, fazer o que fez o meu amigo lá de São Paulo. Entrar em contato com o pastor, mandando um e-mail, através do e-mail que você está vendo aí agora. Está aí meu e-mail pessoal, também de um outro irmão, diácono, Edson, que está com a sua esposa no e-mail. Ele é um diácono, também tem essa folha no seu sistema online. Então, tanto eu como ele podemos te enviar uma folha como esta. Você deve imprimi-la ou imprimi-las, porque é uma folha para cada campanha, não pode ser uma folha para 2 ou mais campanhas. Imprima e você vai preenchê-la, como eles também farão agora ao chegar em suas casas. Ouviu a palavra hoje, sentiu, é hoje que eu vou começar a campanha, então já peça imediatamente a folha, já considere essa campanha hoje iniciada, se você sentiu no coração, e peça então para mim, eu te enviarei essa folha via online, você imprime, você vai preenchê-la depois, não é difícil preenchê-la, aqui vai um nome seu, que é o nome do fiel, você vai escolher causa própria ou para terceiros, tem as situações aqui, você vai detalhá-la, se não couber na frente, coloque no verso, e tem uma agenda para você acompanhar, dia a dia, até completar as 7 semanas. Você que está na igreja já compreendeu como é que é feito isso, então você peça essa folha, eu vou te enviar, como eles já estão nas mãos, e você vai fazer a oração, de posse da folha ou não. Se você tem a convicção, vai pedir essa folha e ela vai chegar antes de iniciar outra semana, outra revelação da palavra. Você pode imediatamente pedir essa folha que eu te mando. E você também está aqui, não precisa preencher hoje, preenche em sua casa, não precisa preencher agora, apenas se coloque em pé e vamos orar por ela. Em nome de Jesus, você também que está ouvindo, coloque-se em pé. Vamos falar com Deus então, todos que estão iniciando a campanha, coloque-se em pé e vamos falar com Deus. Enquanto o pastor está falando no microfone, você vai estar falando com Deus e expressando o que você vai colocar no papel sobre os detalhes da sua causa ou das suas causas. Fale com Deus agora em nome de Jesus. Senhor, aí estão as pessoas que estão iniciando nessa noite uma campanha de libertação para a vida individual deles ou para terceiros. Cada um está expondo agora nesta oração quais são os propósitos dessa campanha. Que venha a tua glória, Senhor, sobre cada vida, sobre cada causa, sobre cada situação que estão sendo apresentadas. Não permita que o inimigo roube deles o que foi semeado esta noite, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi semeada, e a tua palavra é a vida, Senhor. Renova as forças desse povo, para que eles não tropecem, para que eles não quebrem essa corrente, porque o inimigo fará tudo para que eles parem, para que eles não cumpram esse propósito.
O Senhor sabe, Senhor, a importância desta campanha, porque o Senhor que a revelou. E quantas glórias nós já vimos dadas em seu nome, através de testemunhos, Senhor. Isto não parará, porque a tua obra, Senhor, ela é infinita. O teu mover, Senhor, é tremendo. Que venha a tua glória sobre esses, então, que estão orando nesse momento. Receba cada oração e cada pedido e reverta a eles, Pai, em nome de Jesus, em vitórias para a tua glória. Amém. Deu tempo de você falar com Deus? Deu tempo? Então agora faça coletivamente, junto comigo, esta oração, dizendo: Senhor, acabei de entregar em suas mãos a minha causa, a causa desta campanha. Fiz isto porque eu confio no Senhor. Em ti eu deposito esta confiança, porque sei que só o Senhor é Deus. E eu agora declaro, testemunho vivo, que darei glórias ao Senhor, testemunhando dessa vitória, em o nome de Jesus. E eu já declaro-me vitorioso, porque eu sei que o Senhor é fiel e verdadeiro, e cumprirá essa vitória na minha vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Eu concordo com esta oração e declaro que cada um que está em posse da campanha, seja o que diz a palavra de Deus, mais que vencedor em Cristo Jesus, e que todos darão testemunho, e a glória de Deus edificará a fé dos ouvintes dos testemunhos, e os que fizeram a campanha serão edificados, vendo que o Senhor é Deus que age em nome de Jesus. Digo amém. Glórias a Deus. Tome posse da tua vitória, e eu concordo com a sua oração e com a sua campanha e a sua vitória. Pode se assentar, e agora preencha então em sua casa, bem detalhadamente, guarde essa campanha e traga ela em todos os cultos de libertação, até completar a 7ª semana. Não esqueça de acompanhar a agenda que aí está, respondendo a pergunta e datando, semana por semana, datando, sendo bem zeloso e com ordem e decência, para que você esteja de acordo com a revelação de Deus nessa campanha. Amém? Quem receber em mãos verá como que ela tem uma agenda embaixo, 1ª, 2ª, 3ª, até completar 7 semanas, e que há uma pergunta para ser respondida ali, e um local para colocar a data. Então faça isso antes de vir para a igreja, faça isso quando vai começar outra campanha, ou a 2ª semana, 3ª, 4ª, enfim, antes de vir para a igreja, antes de abrir a mensagem, você já deve preenchê-la e vai aguardar ouvindo a palavra, porque na hora da oração já deve estar preenchido, no caso do segundo dia em diante. Amém, igreja? A igreja compreendeu bem? Então agora fiquem em pé os que estão do 2º ao 7º dia. Quando completar 7 semanas, você que está aqui na igreja, terminando, guarda no vaso de oração, que ele vai continuar recebendo a intercessão, vai ser recolhido e colocado devidamente aonde Deus determina. Amém? Você que está na internet, acabou a campanha, entre em contato comigo via e-mail, no mesmo e-mail que você pediu a folha. Você entre em contato comigo, não perca o meu endereço, fale comigo, que eu vou te orientar o que você deve fazer quando terminar a campanha, quando completar 7 semanas, no nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer a nossa oração. Você que está do 2º ao 7º dia, aqui na igreja se colocou em pé, você que está na internet, já estava no meio da campanha, também se coloca em pé, e vamos todos fazer uma oração coletiva, porque a oração individual já foi feita lá no 1º dia. Agora é a hora de você, no mundo espiritual, manifestar a tua fé. Diga: Senhor Deus, no nome de Jesus, eu estou cumprindo o propósito da campanha que te apresentei lá no 1º dia. Eis-me aqui, Senhor, declarando publicamente que somente o Senhor é Deus, e em ti eu confio, e sei que de ti receberei a vitória, em o nome de Jesus. Que caiam por terra todos os inimigos de Deus, e eu darei testemunho desta glória na minha vida, nesta campanha. Diga amém? Que assim seja. Eu concordo com cada oração, e todos que oraram com fé, todos que declararam com convicção, a certeza e a convicção de que Deus fará, Ele honrará a sua fé e fará, e você verá a glória de Deus, porque creu no Senhor Jesus. Diga amém? Aplauda o Senhor Jesus. A glória pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, Jesus.